Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio Casa Vida Prática. Hoje eu tô meio rouca, mas vamos lá. Eu tô com uma arquiteta hoje que os nossos apoiadores você já conhece, Ateliê Petrópolis, a Navarro Apartamentos e a Scala, construtora e incorporadora, e que a Melissa Beber está fazendo um desses projetos, Exatamente. de um decorado, Não, de um de apartamento um mesmo, que apartamento em breve mesmo. receberemos as chaves e já vamos começar com tudo. Olha que delícia, gente, Sim, né? Então, unindo todo mundo aqui nesse match que é o Casa Vida Prática. Melissa, me conta, você é arquiteta, sim. né? Há quanto tempo? Olha, não vou contar exatamente, Pode não vou contar. entregar, mas já faz quase 30 anos que eu estou formada na área, já passei por várias áreas dentro da própria profissão, né, de diversos projetos, mas há bastante tempo eu fixei em arquitetura de interiores, que foi uma paixão. Eu adoro a quantidade de detalhes que a gente consegue propor, né, num projeto. É a área que eu mais atuo hoje em dia. E o que que te realiza mesmo como arquiteta? Ver o produto final, depois de um desenvolvimento muito minucioso, um briefing muito minucioso com o cliente, ver o sonho dele, ver o olhinho brilhando do cliente, vendo que aquilo que ele queria, que ele me pediu lá atrás, ele recebeu. Isso para mim é o que mais me inspira. É escutar aquela frase, era isso que eu queria, sabe? É isso que me inspira para o próximo. Eu sei que eu estou no caminho certo. E como é um tempo já de carreira, Sim. né? Eu queria que você me contasse o que que mudou e o que que hoje está mais bacana realmente de ser arquiteto. Olha, nessa área de interiores, a gente está sempre se relacionando com uma gama enorme de fornecedores. E eu vejo que hoje em dia existe um relacionamento com os fornecedores muito profissional. Em que sentido? No sentido de desenvolvimento de produto, a questão técnica de instalação. Então, quando a gente vai propor um projeto, por exemplo, de uma cozinha, tem muita tecnologia envolvida. Não é como antigamente, a gente não para escolher a cor da bancada, a cor do móvel, né? Existem bancadas que você pode cozinhar nelas. Você pode cortar o alimento, preparar um alimento na bancada. Tamanha a tecnologia que ela Tem tem. até O fogão produto. hoje em dia na bancada, né? Exatamente. Então a gente fala de temperatura, a gente fala de movimento, de calor, de corte, de não estragar. Antigamente, as pessoas, no começo, as pessoas queriam uma bancada maravilhosa, mas não podia pôr a mão, não podia usar. Para Qualquer usar tinha coisa que ser a manchava, outra. né? É. Então, eu acho assim, essa tecnologia que agrega valor aos produtos, ela também agrega valor ao projeto. A gente consegue fazer um projeto lindo, do jeito que o cliente quer, e ele pode usar tudo. É tudo facilitando a vida dele, né? É tudo pensado dessa forma. Os eletrodomésticos também, com coifas que vêm da bancada. Dependendo do caso, a gente busca um produto específico, uma solução específica para atender aquele desejo do cliente. E os fornecedores estão muito próximos hoje dos arquitetos. Eu sinto isso, né? Então, quando eu vou projetar, eu tendo um desafio, eu sei quem eu vou buscar para chegar na solução, melhor solução para aquele layout, né? Então, por exemplo, eu consigo fazer hoje uma cozinha toda aberta, desde que eu use determinados eletrodomésticos que vão ter esse desempenho, né? Vão me permitir ter uma cozinha aberta, que é o que todo mundo gosta, sem que a almofada do sofá fique cheirando o almoço, sabe? Então, assim, isso eu acho muito interessante, né? Porque a gente não precisa fazer algo bonito apenas, né? Tem que ser bonito e funcional. Isso a gente consegue hoje. Tem muito produto novo, muito produto sendo lançado e essa informação chega para a gente, sabe? Isso é muito interessante. Eu gosto muito. E ó, essa informação vai chegar para você agora, porque a Melissa a gente conversou previamente, a gente vai falar mesmo de projeto. E ela trouxe, separou três muito especiais para vocês. Então vamos conferir?
Eu queria que você já me contasse. Vamos fazer umas pautas completas de decoração já aqui. Perfil desses clientes, desses moradores. Sim, Me conta essa história. eu estava te contando anteriormente o que acontece. Eu sou muito criteriosa no briefing com o cliente. Não só o que ele quer para o apartamento, mas quem é. O que ele gosta de fazer, como ele vive, né? Isso é muito importante. Então, eu trouxe 3 perfis de clientes que me pediram coisas diferentes, né? Então, esse projeto, por exemplo, é um casal que não tem filhos, mas adora cor. Então, a princípio, eu lembro que ela já chegou falando, pode abusar das cores. E eu falei, alto lá. Vamos por cor sim, né? Porque a cara é a personalidade dela, né? Principalmente da esposa. É a cara dela, ela é feliz, ela é alegre, ela é o dia. E vamos por cor sim, mas assim, para não enjoar, vamos fazer uma base de um apartamento que não canse, né? Uma base urbana, porém aconchegante. Então, por exemplo, esses tons neutros, que são tons concreto, eles são um tom de concreto quente, não é aquele cinza gelado, aquele cinza frio. Uhum. Então, ele já permite que você brinque depois pontualmente com cores. Então, as cadeiras têm um tom rosé, almofadas, nos quadros, eu procurei pôr numa poltrona. Se eu deixasse, ia ter mais cor pelo apartamento, mas, enfim, existe esse equilíbrio, né? Então, ele é um apartamento bastante funcional, porque a sala de jantar aqui precisava receber vários amigos e o espaço é bem justinho ali. Então a gente lança a mão de artifícios, né? Por exemplo, o espelho. Então, quando você entra, te dá essa sensação de que o ambiente é maior e você está conversando aqui, você está vendo quem está do outro lado da mesa. O espelho te dá essa sensação de que De você está de amplitude. amplitude, exatamente. A cozinha também, eu não quis fazer balcão, como muita gente acaba tendo essa informação mais óbvia, né, de fazer um balcão ali. Então ele ficou como mureta, né, mas sem o balcão, para proporcionar uma mesa um pouco maior, né? Então são algumas soluções aí de layout, né? E qual é a metragem? 71 metros. 71 Isso. metros. Então, nos quadros, normalmente, para objetos de decoração e quadros, eu gosto de levar o cliente junto, porque essas peças pontuais, elas têm que Contar uma história. contar uma história, elas têm que te encantar, né? Eu brinco até que escultura, por exemplo, a escultura tem que te dar bom dia, aquela escultura tem que estar ali. Quando você acordar e olhar para ela, não pode ser, você não pode olhar para uma escultura como você Ficar olha para uma triste. cadeira. Também não pode ficar triste. Tem que ser Se ela uma não te trouxer inspiradora, uma né? sensação gostosa, não vou pôr a escultura lá. Então, o cliente ele precisa me dar esse feedback. Eu gosto de fazer a 4 mãos, sabe? Essa Aham. parte, né? Que mais E aí podemos você tem falar? também uma iluminação muito leve, né? Sim, sim. A Que eu vejo que é uma característica do teu projeto. Sim, eu trabalho com muitos circuitos de iluminação, porque eu acho que a iluminação ela ambienta. E quando você vai receber, muitas vezes você quer ter luz, porque você quer ver as pessoas. Só que você não usa o apartamento sempre da mesma maneira. Tem um dia que você quer sentar num canto, você quer Relaxar, ficar mais, relaxar, né, ou você quer no ler. cantinho. Então, é um espaço vivo. A arquitetura, ela mexe com parede. Eu sempre falo isso, adoro frisar muito isso. A gente mexe com metro quadrado, com parede, com cimento, com pedreiro, mas a gente tá transformando um espaço para o ser humano, para a pessoa que vai morar ali. Então, quando eu vou projetar, eu fico imaginando o cliente ali. Ele sentado, será que ele vai sentar ali? Será que ele gosta? Será que ele vai curtir? O que que ele vai estar vendo daqui, dali, né? Então, por exemplo, esse hall, eu revesti ele todo, ele ficou mais fechado mesmo, porque ali tem o E é quadro de preto energia, ele é mesmo? preto Tá, mesmo, a então o quadro de porta é energia, preta. né, que a gente sempre mostra soluções que o pessoal gosta de ver, Isso, como esconder. Ele tá isso, ali, é um painel de madeira, e o exatamente. módulo que está sobre o quadro de energia, você É no consegue... fecho-toque, Ah, é no você no fecho-toque, super fecho-toque. prático. Então ele fica escondido, né? Tem uma luz foco, então se você Uhum. acende o hall,
você cria uma sensação como uma cabine, Tá. sabe? Essa foi a ideia, de você entrar na cabine e aí você entra no apartamento. Senão o hall, ele é uma passagem, e ele é tão pequenininho, Sim, né, que você não sente. Então, esse foi o conceito. ele cria um cenário ali. E esse lavabo tem muita história, Esse né, lavabo tem uma Melissa? história Então muito conta porque eu amei. interessante. Essa cliente, uma querida, eles são super religiosos, o casal, muito religiosos. E ela queria cor e adora azul. Então eu falei, eu vou jogar um azul, vamos jogar um azul no lavabo. Escolhi esse azul. Quando ela viu a iluminação, faz um foco, o foco que eu coloquei na cuba, tá vendo que a cuba fica bem iluminada? Era para iluminar o rosto, para você se ver no espelho. Quando ela viu, formava a forma do foco de iluminação, ela formava o manto de Nossa Senhora. E ela até chorou de emoção. Ela falou: "Eu não vou pôr espelho nesse lavabo". Eu falei: "Tudo certo. Se Nossa Senhora está aí, não vamos pôr um espelho". Ficou um lavabo sem espelho. E um dia ela me ligou e falou assim: "Ai, tem uma amiga que queria esse tom de azul, me passou a A referência". referência. E aí eu fui pegar a referência, chama Manto Sagrado. Quando eu escrevi para ela, ela falou: "Não pode ser". Você vê, tudo conspira, né? Tudo. Tudo. Tudo vai se Então, conectando nessa tudo se história do conecta. ambiente. Então, isso foi, a gente falou muito dessa história. Você vê, uma coincidência, né? Até o nome da cor Ficou um manto ficou, sagrado. ficou. Aí vamos ver. Então Aqui é aí o já é o dormitório. dormitório, né? É uma suíte Sim, principal. é uma suíte. O segundo quarto é closet, porque eles não Uhum, têm filhos, né? tá. E aí E uma proposta diferente, né? Ele sim, tem ali um toque romântico também. sim. Por exemplo, ela adora rosa. Aham. E ela gosta muito da flor rosa. Então, na hora de escolher o quadro, escolha dela, Tá. né? Então, assim, eu faço essa curadoria, eu faço uma prévia já do que eu Manda vejo mais para ou o menos, ambiente, né? Aham, mas depois algumas para quem escolha. escolhe é sempre o cliente, né? Tá. A ideia desse quarto, ele é comprido, ele tem um formato, porque pode-se usar essa primeira parte aqui como armários, né, como Uhum. closets. Mas como o outro quarto já atendeu como closet, Aí você ficou utilizou para uma mesmo para poltrona. leitura, que ela falou que usa muito, que ela pediu. Então, a ideia da cabeceira é integrar o quarto como um todo. Então, ela Tá. vem como painel desde dessa área de estar, antes do quarto, e ela vai até a outra parede. Aí a gente tem uma cozinha que, assim, por mais que seja compacta, ela não é compacta, né? Ela é bem espaçosa. Ela é funcional, né? É. Ela é ergonômica, Você tem porque uma circulação boa, sim, você tem uma passagem ali com iluminação natural para a lavanderia. sim. E tem a iluminação de trabalho para a bancada, a iluminação do ambiente. Essa cozinha tinha três opções de iluminação. Quando ela estiver na sala recebendo, ela deixa uma iluminação mais cênica, que é Uhum. aquela iluminação mais foco, que eu falo sempre assim, quando você vai numa marcenaria, você vê o showroom, tá sempre tudo brilha, né? Sim. Só que luz de trabalho, para você cozinhar, você precisa ter a luz difusa, uma Uhum. luz que não faça sombras, né? Então, eu sempre trabalho com mais de um efeito de iluminação, porque depende do uso sempre, né? Então, essa em cima da bancada é para trabalho e tem a iluminação mais focada, que dá mais brilho mesmo nos materiais, né? Aí vamos ver ela de Esse é um outro frente. projeto. Ah, esse é outro projeto. Ah, essa é a casa. Esse é um Então é sobrado. um sobrado. A gente, né, saiu do apartamento, vem para o sobrado e é uma outra história de família. Sim, Então me conta um pouquinho dessa sim. família. Esse sobrado era um sobrado muito antigo dos pais do casal, do marido, né? Aham. E ele queria muito revitalizar a casa, né? Ele queria continuar morando na casa, mas fazer um refit mesmo Aham. nela. Ela tinha um conceito todo muito antigo, muitas paredes, era tudo muito fechado e uma circulação bem confusa. Você ia andando, tinha uma salinha, você ia andando, tinha uma outra, Então sabe? era Ela bem era recortado bem mesmo e com recortado. divisórias de ambiente, parede mesmo, Isso, paredes alvenaria. e paredes mesmo, né? Tá. Degraus entre ambientes, sabe? Você subia um degrau para um ambiente, descia um degrau para o outro de Teve novo, que sabe? nivelar tudo. Então, foi uma reforma bastante grande. Quanto tempo de reforma? 1 ano, Tá. exatamente 1 ano. Eles saíram
da casa, Aham. num dia, se não me engano, agora eu não lembro o dia, 3 de agosto. Eles Tá. entraram na casa no dia 3 de agosto do ano seguinte. Foi um Fez ano aniversário cravado, mesmo. cravado. Mas por quê? Na verdade, era uma obra de 10 meses. E quando a gente, como eles moravam, eles não quiseram que eu fizesse uma inspeção nas paredes para ver onde estava a estrutura, porque você precisa quebrar mesmo para não tinha planta estrutural. Então eu fiz um projeto, o projeto plano A, projeto plano B, projeto plano C, né? E quando a gente foi começar, o projeto plano A era todo aberto. O térreo era um loft, cozinha Tá. integrada, toda aberta. Levei o engenheiro, levamos o engenheiro, não tem pilar a casa, não pode abrir, nada. Então, assim, eu tive que ir negociando com o engenheiro. Quanto eu posso? 1,20? Pode ser 1,30? Pode ser 1,40? Então, assim, no fim, o projeto, até a cliente falou, ficou mais interessante, porque você anda, eu consegui abrir vãos, mas a casa ficou um pouco reservada. Então, tem o home, tem uma parede, tem a sala da adega, depois vem a cozinha. Era para ser um espaço só. Aham. Só que com essa transformação, a gente descobriu que dava para fazer um andar a mais. Então, a gente Então fez ganhou esse andar. uma biblioteca lá em cima, o home Tá. office do cliente. E aí a gente tem A ideia da cozinha, a eles amam cozinha. cozinhar, amam cozinhar. E a sala de jantar, na verdade, é no recuo frontal da casa, né? Tá. Eu trouxe bastante verde, E é iluminação aberta natural. essa sala de jantar? Ela é aberta Tá. com cobertura de vidro, tem a persiana, né, para Uhum. controle térmico e ar-condicionado também e tal. O vidro também tem uma película própria, por isso que eu falo a tecnologia, ela viabiliza ou não um projeto, né? Então, quando a gente tem uma película indicada para reflexão dessa temperatura, né? A gente tem a persiana indicada para controle também, melhor eficiência do ar-condicionado, não exige tanto, então é uma economia. Então passa a ser sustentável e passa a viabilizar esse projeto. E aí você tem uma sala de jantar ao ar livre, Exatamente, ao ar livre. praticamente. Aí é o que eu falei para o cliente. Você vai, ele falava assim, mas aqui não é sala de jantar, eu vou tomar café onde? Aqui, você quer tomar café num cantinho? Aham. Não é? Você vai usar Você todos vai os usar todo dia. tudo disso interfere no seu bem-estar, no seu dia. Você tomar um café, ler o seu jornal, sabe, fazer aquele acorda É. num Num espaço espaço como assim, esse, é outro é café da manhã, revigorante, é né? revigorante, né? Aí a gente tem a porta de entrada. A porta de entrada também foi uma porta que foi um achado. Era uma porta, a gente adora, eles amam tudo que é aço cortem, pedra bruta, tudo que é bruto. Eu também Que é gosto natural, muito, que né? é natural. A madeira nobre, né? Aham. E essa porta estava saindo de uma loja de uma amiga nossa. Ela ia se mudar e ela ia tirar a porta. E eu lembro que eu fui lá para ver outras coisas, estiquei a trena e falei: pronto, essa porta tem destino. E eles amaram e a gente pegou a porta de lá, instalou aqui. É uma porta de aço mesmo, pesada, super pesada. E só que ela é pivotante, então, né, Aham. ela gira. Então, são achados que, se não fosse essa porta, teria um desenho de uma porta nova, né? Mas eu Sim. gosto desses detalhes que acho que vão dando cor para as Faz parte coisas, mesmo, é uma não é? particularidade do teu projeto. Exatamente. Então, e aí o aço cortem Aqui, que você você, falou, você né? entrou na casa por essa porta, essa sala tem a adega e a sala Tá. da adega. Você vê que tem Então, um uma sala espelho, da é a adega. Olha sala que da chique, adega. amei. É. Por exemplo, esse tapete da sala da adega é um tapete em lona, encerado. Então você joga vinho, você pode cair vinho, pode cair o que for, né? Falei, você não vai precisar ficar preocupada, né? Vai Que tomar vai seu vinho e se manchar, não cair, vai poder caiu. usufruir do espaço tranquilamente, né? Exatamente, né? Aqui é a entrada, Aí né? a entrada, e vamos contar. A gente já falou da porta, que tem, né, Sim, especificação aí, sim. foi um achado de um estabelecimento comercial. E esse cobogó aí, né, Ele é lindo, diferente, ele é né? Ele lindo. é muito bonito. Essas flores são São naturais? naturais também, Elas estão são penduradinhas tão ali? penduradas. É a espécie dela, Dessa dessa orquídea, orquídea. né? Ela tem a raiz toda exposta, ela tem que tomar um banho também, tem todo um cuidado, né? E eu poderia ter um vidro aqui, por que que você escolheu esse cobogó? Então, eu precisava levar o máximo de luz natural possível pro
living, né? Sendo aqui uma garagem, você acaba. Eu tenho uma luz natural entrando ali, bem em cima dessa área de cobogó. A gente fez em vidro, mas o resto é garagem com telha sanduichada, inclusive por uma questão acústica, né? Uhum. E térmica. Mas é uma telha sanduichada, é fechada. Então, eu deixei um rasgo de iluminação em cima desse cobogó e a intenção inicial era fazer um jardim entre o vidro da sala e o cobogó. No final, a gente resolveu encolher, por isso que eu falo, a obra para mim também é orgânica. Eu sou super aberta Vamos a mudando de novos. ideia no meio. Exatamente. Até a cliente brinca quando eu mandava para ela assim: tive uma ideia. Ela falava: Meu Deus, Mudou de lá vem. novo. Eu não me incomodo de mudar. Se eu vi algo que vai acrescentar, né, dá tempo, tudo isso, né? A gente tem que pesar tudo isso. Dá Sim. tempo, custo é bacana, vai Aham. agregar, por que não, né? Vamos. E o cliente gosta disso, porque ele está vendo que não, Você tá junto com ele ali, eu estou né? No junto com ele. Não respiro. existe comigo assim, fiz o projeto, acabou, agora é executar isso aqui. Sabe, acabou. Agora é só execução, né? Eu acho que até o final a entrega da chave, essa linha para mim é orgânica sempre, sabe? Então ela permite esse tipo de alteração. A gente empurrou o cobogó para trás para caber um carro um pouco maior, e aí o jardim que ia ser no chão, onde tem aquela iluminação, eu pendurei, falei, a gente inverte. Penduramos. Pronto, penduramos, Tudo soluções, resolvido. né? E ele Para cria, funcionalidade, para a é, solução de colocar um carro maior, né? e Você esse tem o espaço ali. cobogó, na época, ele é assinado também, é de uma artista plástica, né? A gente não acha as coisas assim, Ah, né? Por tipo, tá ali, tá acaso. pronto, né? Por acaso. Quando a gente bate o olho e fala, ele é diferente, ele é interessante, eu vejo o galho, sabe? Como E esse olhar que vocês têm é pelo qual eu sou apaixonada. é É, uma porque delícia. vocês visualizam depois de pronto. E a Verdade, gente não tem esse dom. verdade. É O verdade. arquiteto tem, É, né? é. E é uma delícia visualizar quando não está feito, né? De Isso. bater o olho e falar, já sei o que eu vou fazer aqui, já vi. Já vi como vai ficar, né? Tanto que eu vou para prancheta, eu falo prancheta, né? É, Mas mas hoje não é mais, né? depende. Às vezes até eu gosto, adoro a Rascunhar ainda. lapiseira, sabe? É. Eu adoro. Mas às vezes eu já desenho no 3D, às vezes eu desenho no papel. Mas eu só vou para o papel ou para a lapiseira quando eu já enxerguei. Senão eu fico jogando de lá para cá, testando. Será que vai ficar bom para lá? Será que vai. Não, primeiro eu enxerguei. Ah, tá, vamos lá. Aí eu ponho no papel, né? Ponho no computador. Aí vamos ver. Aí a Esse outra, cobogó o é, cobogó, é ele o é que deste lado ilumina esse aqui, né? Que ambiente. ilumina o Isso. ambiente. Então, assim, texturas desse castelato, texturas no produto e na movimentação, né? Eu gosto muito, o cliente ama essas coisas. O próprio piso, ele é um porcelanato que ele tem um toque de pedra. Se você andar descalço Você nele, vai sentir essa ele dá, textura, ele essa dá essa sensação. textura e parece que ele tem um granulado, assim. Até eu brinco, mas é ruim de passar pano? É piso que come pano? Porque ninguém quer também, né? É, Você tem que ver isso. Tem que ser gostoso, mas tem que ser prático, né? E esse piso, ele tem um ele é toque um que acetinado de ele é um acabamento. acetinado, mas não é aquele acetinado completamente liso. E Uhum. que a sensação de pedra é só na impressão digital. Não, ele tem um pouco de relevo, sabe? Então, andar descalço é uma outra sensação ali, né? E aí você tem o couro, o Aí tapete também é, né? o De tapete é couro. couro, o puff é O puff é couro e o couro. sofá é lona. É lona, lona mesmo, né? Aí tem a escultura, que é um aço cortem também, mas que tem formas orgânicas, né? Eu não sou a arquiteta dos objetos, de um monte de objetos. Aham. Sempre trabalhei Mais limpo. com poucos, mas especialíssimos. Tá. Olha Aí a lá o outra cobogó, vista, a o outra cobogó, aí você tem uma vista, poltrona assinada, uma que aí é poltrona uma peça, né, assinada. que dá um contraste aí A na. fotografia também é assinada do Alfredo Sanches. Então, assim, também foi uma foto que a cliente se encantou. A gente já buscava algo que Aham. fosse bastante marcante. Eu não consegui tirar uma foto, nem a fotógrafa, que não desse o brilho. A olho nu, você consegue olhar para esse rosto e ele é muito impactante, porque dá a impressão que ela é feita de pedra, a mulher.
parece que ela é feita de pedra. Mas o vidro, ele não é antirreflexo. E eu Aham, pedi, mas eu estaria interferindo na obra. A obra original seria assim. Então, entendi. mas eu não consegui tirar uma foto Sem esse que brilho aí reflete do aquilo que a gente de fato vê quando ver chega lá. realmente É quando bem chega bonita. pertinho E do ela se quadro. encantou por esse quadro. Então, é só ele ali e a escultura, Aham. né? Aí A a adega, adega que tem, parece pedra, né? parece E pedra. é, na verdade, um castelato também. É um E castelato. parece uma pedra aí que a gente tá naquele meio que. Sim, essa bancada também foi uma madeira tronco que a gente fala, que ela é um tronco mesmo, então tinha que caber ali Que certinho. dá Tudo essa tem essa, rusticidade aí, né? exatamente, Poderia tem essa ser espessura toda mesmo, não é fake. uma taberna aí, Ela é né? assim, essa pedra. E veja que ali é a cozinha já. Então, assim, a circulação do térreo, que era para ser um loft, e acabou ficando com algumas paredes, ela não foi tão prejudicada. Acabou criando algumas zonas de privacidade, Sim. mas ainda assim não tem porta de um espaço para o outro, né? Uhum. Aca- Você é, tem uma a circulação livre, circulação né? acabou ficando livre. Tá. Aí essa escultura eu queria que você me falasse. Ah, essa escultura eu adoro. Eu Seu marido adoro, é escultor? exatamente. Ah, então me É o Mauro conta. Maria. Eu gosto muito dessa escultura porque ela é feita em módulos e ela tem uma volumetria que não pesa, é uma volumetria vazada. E ela permite que a gente crie desenhos diversos. Nesse caso, dessa casa, eu coloquei essa escultura na horizontal e ele faz, às vezes ele faz os módulos juntos, às vezes ele deixa alguns módulos soltos e a gente monta lá a escultura. Às vezes até com o cliente junto, o cliente olhando, ele participa disso. Eu acho que isso ajuda a trazer uma história, né, para ela, né? E essa, ela corre pela parede, né? Eu falo isso Acompanhando que também o movimento desse sofá, com esse captonê. É exatamente. veludo? O que que é? É o É um tecido? É veludo um bem, veludo, né? bem mostarda, né? A Sim. ideia era sair do couro, né? O Chesterfield do couro, mas manter o Chesterfield, né? Eles queriam peças assim, de impacto, De né? impacto. Na decoração também, eu fui buscar esse objeto de decoração que é um objeto de decoração, mas que aqui ele tem o uso de porta-rolhas, né? Então, Aham. fui lá medir se a rolha passava em cada um dos buraquinhos. Falei, achei o porta-rolhas. Porque tinha de ser algo alto para não ficar perdidinho ali atrás da mesa, né? Essa mesa também é uma mesa que você puxa, coloca em qualquer lugar. Então, tudo eu procuro associar um uso. Né? Uhum. Para que a gente não tenha nada na casa que seja simplesmente contemplativo, né? A não ser os quadros, as esculturas. Mesmo assim, elas têm que ter um relacionamento ali com a pessoa, né? Não pode ser uma coisa estática ali, sem vida, só porque combinou, né? A gente brinca. É, Não tem que combinandinho, combinar, né? não é essa a ideia. Vamos ver o restante do projeto. E esse O é o lavabo, lavabo, lindíssimo que também, ele é diferenciado. bastante fechado na cor, né? Uhum. Mas a pedido da cliente também, né? Eu tenho clientes que querem lavabo branco, por isso que eu falo, e eu faço, né? Aham. Eu não sou, eu acho que eu preciso atender o cliente, só que eu organizo as ideias dele. Então, por exemplo, nesse caso, para você ter uma ideia, ela me pediu um lavabo bem fechado, que nem lavabo de, de uma adega, por exemplo. É bem Uhum. o conceito da casa como um todo. Ele é todo mais fechado, né, no tom. Eu tinha pintado esse lavabo mais claro um pouco. E ela chegou e ela falou: não pode ser mais escuro. Eu falei: bora lá, Vamos pro vamos trocar escuro. essa cor. Ele é bem fechado, né? Com a luz bem pontual na escultura, que também é do Mauro, que é um casal. E tem aquele quadro que também foi escolhido a dedo. Ele te passa uma sensação de, sabe, de introspecção, Sim. sabe? O olhar, a expressão dessa menina e a gente fica escolhendo o ângulo do recorte, sabe? Tudo é muito gostoso de escolher, né? Aqui é o quarto da filha. Por exemplo, a filha tem 13 anos. Então, eu tenho uma filha de 13 anos, né, a Lorena? Então, é aquela Transição, aquela né? transição.
Então, na hora de escolher os quadros também, eu pensei no beijo, né? Aham. Essa é uma escultura que chama o beijo, essa foto. E o tom, que é um rosé, mas já é um rosé mais Mais adultinho, adulto, mais né? O fechado. tricô, a escrivaninha, que também é de maquiagem, ela quis junto. Eu tinha até feito uma proposta separada, ela quis junto. Então, tem gavetinha que é para maquiagem, tem E outras a que é mais pro estudo mais para mesmo. estudo, né? Aqui é o banheiro social, que é o banheiro dos dois, dos filhos. Dos quartos, né? Dos filhos. É, como é um casal, e só tinha um banheiro, não tinha para Uhum. onde aumentar a casa. Eu deixei a bancada do lavatório do lado de fora. Então, Hum. enquanto um está usando, escovando os dentes, se arrumando, o outro pode estar tomando banho. Então, é uma maneira de você dar uma dividida no ambiente, né? Sim. Para que E ele também seja não usado atrapalhar o dia a dia, porque eles têm que exatamente. dividir esse espaço, né? Muito bom. Exatamente. E esse guarda-corpo aqui É. telado, ele tem uma história também. Tinha uma muretinha aqui só, e claro que a gente tirou. E o cliente falou: como eu morava aqui com meu pai já, a gente tinha uma dificuldade enorme de subir imóveis grandes, por exemplo, para fazer a curva. Então a gente queria um guarda-corpo que fosse vazado, mas ele precisa tirar o guarda-corpo quando vai passar com móveis. Então a gente foi atrás, eu e o Mauro, a gente desenvolveu. Não, a gente vai desenvolver uma tela de caminhão. Isso é tela de carga de caminhão. E aí o Mauro foi buscar os ganchos, os anéis, os elos, a gente vai atrás. E aí a gente desenvolveu esse guarda-corpo, o cliente amou ele. Só ele tem, né? É exclusivo. Exclusivo. Então, assim, se vai subir um móvel maior, Tira. você solta o guarda-corpo e ele é para contenção de toneladas, né? Então, assim, se alguém se jogar e não. Ele é um guarda-corpo, né? Uhum. É Uma vazado. rede de Ele é proteção, uma né? rede de proteção. Então, essa foi a ideia. E essa escada, onde é essa escada hoje? É o acesso para o terceiro andar, que não Uhum. Que tinha não tinha e antes. que era, olha o espaço, o home office dele. Esse espacinho aí Era era o o home home office que office. não tinha janela. Eu ia até abrir uma claraboia, tal, ia dar uma Uhum. melhorada, né? No fim, surgiu a possibilidade do terceiro andar, ele ficou com um baita home office lá, uma sala de grande de TV, biblioteca. Fiz até um espaço para guardar malas de viagem, casacos de viagem, né? Aqueles pesados, tal. Tudo lá em cima e aí entrou a escada nesse espaço. Tá. Aí é o quarto do O casal. quarto do O casal. quarto do casal, eu também. Como a entrada, o acesso é bem ali de frente para o banheiro, antigamente abria-se a porta e já dava de cara com a porta do banheiro. Aí eu fiz a mesma solução, de deixar a bancada do lado de fora. Assim, ele não pode o marido pode estar tomando banho, ela pode estar se arrumando ao mesmo tempo. Você não fica se maquiando com o vapor do chuveiro, Uhum. não é estragando a maquiagem. Então é o mesmo conceito. E aí a gente vai para um outro, né, projeto, esse estúdio, Sim. que é uma proposta diferente, né, de metragem, enfim, e até perfil de morador. Sim. Então conta essa história pra gente, Melissa. Conto. Esse apartamento é um estúdio de 50 metros, até que não é Tá, aquele até que não é um estúdio estúdio minúsculo que a gente está minúsculo. acostumado, né? Exatamente. Mas é uma cliente super novinha, bem novinha. Ela estava terminando a faculdade e ela ia morar sozinha, mas ela viaja muito e recebe muitos amigos. Gosta de receber onde? Cozinhando, fazendo, né, uma comidinha. Aham. E a ideia era que esse estúdio, que ela pudesse usar, por exemplo, uma TV só. Ela falou: eu quero um apartamento de 50 metros, eu vou pôr uma TV no quarto, vou pôr uma TV na Não, eu sala, quero né? uma Eu TV que quero uma atenda os TV de ambientes. 60 polegadas. Tá? E aí eu fui atrás do suporte e a TV gira 360 graus. Então ela assiste a mesma TV. Tem outras fotos que a gente vai ver. Vamos Dessa ver cozinha, as fotos então, pra ali gente no ver. ripadinho é a área Aham. de serviço. Escondidinha ali. Escondidinha. Aqui é a cozinha funcional. Ela queria muito uma ilha. Para poder Tá. fazer a ilha, eu tive que tirar de fato a parede que dividia. Tinha uma parede que dividia essa área de sala com o quarto. Então eu tirei, criei painéis de correr que também, quando abertos, o ambiente fica o apartamento fica todo integrado, né? A Olha área lá a de lavanderia ali, né? A serviço, área de serviço que fica escondidinha. sim.
Olha a sala, olha a TV. E essa TV, ela gira, Ela então. assiste daqui. A sala passou a ser a varanda, Tá. porque em função da ilha, o espaço que sobrou ali entre a ilha e os painéis do quarto iria ficar uma sala muito apertada. Ela mesma falou, o que eu mais gosto é na Vila Olímpia. Ela falou, eu venho aqui no apartamento antes de começar a obra. Ela falou, eu vejo o jockey aceso. Então, tem uma vista maravilhosa, né? Então, eu vou fazer um living, um estar lá dentro, né, do apartamento. Então, a gente fez um sofá, até que coube um sofá grande, reclinável, confortável, para essa TV de 60 polegadas. E ela assiste daqui da sala, né, da cozinha, e do E quarto do também. quarto Para o também. quarto, eu nem pus porta, eu pus uma cortina blackout só. Uhum. Só para bloquear a iluminação. Mas, olha, no dia a Ah, dia ela tá. deixa E aí a gente vê a aberto. vista ali do sofá Exatamente. E esse e painel, se ela correr, ela vê a TV. ela vê a Ela gira TV. a TV e ela assiste da cama. E eu lembro E dessa tem história. até uma estante biblioteca aí. Ela falou que ela tinha muitos livros, muitos, muitos. E que não ia ter como pôr no apartamento. E eu falei, vamos fazer uma grande estante, né? E coube tudo. Todos os livros dela. E esses objetos todos são dela, de viagens. De viagens. São objetos pessoais dela, de viagens. Ela conseguiu expor até aqueles quadros ali em cima, de viagens dela. O O lavabo. lavabo. E o lavabo fica atrás desse quadro. Originalmente era a porta de entrada do lavabo, bem de cara. Aham. Aí eu virei para a lateral e eu lembro que ela brincou, ela falou, olha a TV girada, né? Girando ali Isso. pra E ela brincou cozinha. desse quadro. Ela falou que era um quadro bem impactante, assim, bem na entrada, que era uma coisa forte, né? Que ela tava indo pro seu apartamento, né? Então ela até brincou É assim, um ó. início de Ela uma falou outra assim, ó, história. quem manda aqui sou eu. Ela falou, gostei desse quadro. Eu morri de rir. Então é legal, essas histórias ficam para mim também. E aí, como Não ela é fica. mais jovem, você tem iluminação em spots ali, né? Essa iluminação também, esse Esse sistema de trilho trilho, é ele muito permite, legal, é muito né? legal, É muito porque ele legal. permite a luz difusa e a luz focada, né? E nessa brincadeira de você mesclar, a gente consegue fazer efeitos, né? Específicos para um quadro e uma mais geral de estar ali, né? Nesse apartamento, por exemplo, o piso é super clarinho, ele era um marmorizado. A ideia, olha quanta luz natural que entra nesse apartamento. Muita. Então ele é luz, né? Ele Ele é precisava luz. ser claro, o apartamento, tirando a cozinha, que queria uma cozinha preta. Quando ela viu essa cozinha, esse acabamento que parece um aço escovado, ela se encantou, se apaixonou. E aí ela falou: eu vou abrir mão do preto e vamos nesse, né? Aham. Mas tirando a cozinha que é mais fechada, o quadro, ele como um todo, ele tem mais luz, diferente daquela outra, do outro Do sobrado, outro que a ideia era sobrado, ser mais fechado, mais né? Eu fechado. falo isso porque às vezes as pessoas perguntam, né? Ah, você gosta de fazer projeto escuro, né? Na Ah, realidade, eu não tenho uma preferência. Eu preciso atender ao o que gosto do o cliente. Eu cliente quer, né? organizo isso só, né? Esse era bem clarinho. O tapete também é um tapete super especial, feito à mão. Bem gostoso para o toque, né? Olha, o O acabamento. acabamento, né? Pessoalmente, ele é maravilhoso. Nas fotos, essas manchas ficaram muito evidentes. Pessoalmente, elas não são tão evidentes. Eu gosto mais pessoalmente do que em foto. E olha como era E era antes. assim, gente. Então, quando você visita um estúdio, fica desesperado, né? Você fecha Sem o olho e imagina chão. ele assim. Não imagina nunca que ele vai ficar assim, né? Então, procure sempre um arquiteto, um designer de interiores para colocar em prática aí, né? É Tudo que eles sabem em verdade. termos de projetos para tornar esse sonho aí realidade. Melissa, se despede do pessoal aqui com as tuas redes sociais para as pessoas te acharem, te Sim, contratarem. verdade. Obrigada. Primeiro quero agradecer. Adorei o convite, Ah, eu adorei o adorei o papo, bate-papo. foi muito bom. Muito Eu bom. acho importantíssimo esse canal aberto assim para a gente poder realmente mostrar um pouquinho do processo, né? Como a gente trabalha e para o cliente conseguir conhecer um pouquinho de cada profissional, né? É importante. Eu tenho o Instagram, que é o @melissa_beber,
que o Beber é beber, né? Beber. E o meu site é melbeberarquitetura.com.br. Volte mais vezes Ai, e com sempre prazer. me manda esses projetos lindos para a gente publicar as Mandarei matérias, sim. tá? Obrigada. Um beijo. Pessoal, eu quero agradecer a tua presença por aqui mais uma vez. Acompanhe os próximos episódios, tem vários no ar já. E casavidapratica.com.br, um apoio aí da Navarro Apartamentos, a Escala Construtora Incorporadora e o Ateliê Petrópolis. Eu te espero no próximo episódio de Casa Vida Prática. Obrigada.